Olá, você está no Podduce, é o nosso podcast. Sempre chamo aqui de evento podcast. Hoje o podcast ele é uma rede de comunicação muito grande e o Podduce ele traz convidados assim extraordinários, né? Aqui a gente discute, debate, aqui nós conversamos, dialogamos, discutimos, discordamos, fazendo aquilo que você que está nos ouvindo gosta de ouvir e algo interessante para a sociedade. Este episódio é um oferecimento de Lais Menezes, Gestão Empresarial. Hoje nós temos o prazer de estar aqui com a Roberta Mara. Ela é assistente social, é formada em geografia, é mestre em geografia, especialista em assistência social pública. Nossa, exerce a docência já há 18 anos, né? É uma menina já com a docência de 18 anos. Que espetáculo! Essa carinha de 15. Essa carinha de 15, né? Que bom. Roberta, que bom que você está aqui. Eu vi aqui pelo seu currículo gigantesco e pela sua jovialidade que você também está sempre atenta aos projetos extensionistas, não é verdade? E eu queria assim que você primeiro pontuasse um pouco da tua vida, o que é essa tua trajetória, como é que você chegou aonde você está, né? Que caminhos você levou, porque hoje nós temos garotas nos assistindo, os rapazes nos assistindo, muitos jovens que gostariam também, eu tenho certeza, de estar no seu lugar e de muitos que já foram entrevistados aqui. Porque vocês são pessoas de sucesso. E como é que a Roberta chegou a fazer tantos cursos, como é que foi essa preparação? Eu sou muito grata à orientação e à educação da minha mãe, né? Porque eu tive toda essa orientação realmente pro saber, pro conhecer, né? Então a gente tem que buscar realmente os meios, né? Os caminhos para isso, o caminho para o bem. Né? Eu sou mãe, esposa, assistente social, gestora de políticas para enfrentamento à violência contra mulheres e coordenadora de extensão e monitoria do Centro Universitário Santo Agostinho. Então, para mim, assim, é uma honra imensa estar aqui dialogando e podendo ser, assim, uma vitrine, digamos assim, para meninas que estão, né, nos assistindo agora. Porque o que a gente quer é principalmente o empoderamento da mulher, o empoderamento da menina, numa sociedade tão machista, tão sexista que a gente tem. Então, assim, eu primeiro fiz essa formação em serviço social, tenho 20 anos de formada, e com pouco tempo entrei na docência. Realmente encarei, não era a minha prioridade, mas encarei e me encontrei. E gosto muito também do âmbito da gestão, né? Não vou dizer que é fácil, mas busca essa articulação, né? Esse conhecimento também. E foi quando eu encontrei o Frei, ou melhor, o Frei me encontrou, né? Para a gente propor extensão para a comunidade. O chamado network, que é uma rede de relacionamento, ele traz muito isso, né? Essas oportunidades de você conhecer pessoas, conhecer ONGs, conhecer aquelas pessoas que podem preparar projetos, e você é envolvida muito em projetos, por tudo que eu li sobre você aqui. O que esses projetos de extensão mudam a vida daquela comunidade, ou a vida daquela classe, ou a vida daquelas pessoas? É importante a gente tratar na perspectiva da missão institucional. Né? Então, assim, o Centro Universitário de Santo Agostinho, ele tem essa missão institucional da formação crítica com base humanística. E a gente atende ao tripé, pesquisa, ensino e extensão. É onde entra aí essa vivência na comunidade. Né? Então, a gente possibilita aos alunos essa praxis. Né? Eles vão exercer o que aprenderam, monitorado ali pelo docente, né? Pelos professores. E além de uma construção cidadã. Humanista. Então, ele vai ter aquele olhar para além, né, do que foi ensinado ali em sala de aula. Ou seja, ele sai dos muros da faculdade. Perfeito. E
permeia ali pelas ruas, daquela comunidade, pelos projetos, pelas associações, pelo clube de mães, seja o que for, pelaquela escola, é isso? É isso, ele vai buscar o público. Né? E na verdade, há uma via de mão dupla. A gente procura o público, mas também o público nos procura pela confiança também institucional. E cria uma conexão ali naquele momento em que esse alunado sai da sala de aula, juntamente com preceptores, professores, e vai tentar elaborar aquele projeto. E aí eu já faço, além dessa conexão, já te faço uma segunda pergunta. Que tipo de projeto? Me exemplifica um projeto. Nós temos quase 20 cursos, né, em nível de graduação. Nós temos a modalidade EAD e presencial, além de pós-graduação. Então, a gente precisa que esses alunos, eles vivenciem todas as áreas deles, né, nas respectivas áreas, exatas, humanas. Então, quando esse aluno, ele sai de sala de aula, como você bem disse, né, extramuros, ele vai encontrar aquelas expressões da questão social, digamos assim, e vai permitir que ele pense para além daquilo que ele está ali pontuando. Então, se ele foi já com uma proposta que a gente pensa antes, o que eles vão fazer? Então, ali também possibilita a eles pensarem em outras coisas. Quem é que ganha com isso? É a comunidade ou o aluno? É a comunidade e o aluno. Então, os dois ganham? Os dois ganham, né? É como eu te disse, é uma via de mão dupla. O que esse aluno ganha? Como é que ele sai desse projeto de extensão? Porque ele tá muito bitolado à sala de aula, está escutando, fazendo alguns exercícios, tarefas. Mas quando ele vai naquela comunidade e vê aquela situação, muitas vezes são situações bem difíceis, né? Bem de pessoas bem humildes, que necessitam daquele projeto. Qual é o feedback que vocês têm com esse aluno? Ele começa a desenvolver essa prática, né? Ele vai sair dali com esse conhecimento maior. Mas eu costumo dizer que é para além, porque a questão da habilidade, porque você pode saber fazer, mas diante são pessoas diferentes. Sim. Então, ele vai encontrar ali também a maturidade, né? Porque eu até costumo, às vezes, brincar. Tem gente que sai do verde para o podre, não amadurece, né? E ali ele vai se permitir essa maturidade, porque ele vai enxergar para além da aparência. Então, esse complemento, ou seja, da comunidade, nesse projeto de extensão, um complemento da sala de aula, eles conseguem se unir ali. Sim. E esse aluno ter uma melhor preparação para a sua formação. Para a sua formação, né? Ele vai se tornar um profissional com uma habilidade nessa perspectiva cidadã, como a gente diz, com base humanística. Tem algum depoimento de algum aluno? O que é que eles dizem? Tem, nós temos depoimentos. Inclusive, nós já tivemos a realidade de projetos que foram pensados por alunos. E aí a gente, né, abraçou a ideia. E eles ficam com aquela vontade de voltar naquela comunidade? Eles sentem a vontade de estar mais na comunidade do que na sala de aula. Essa é a realidade, né? Porque é mais dinâmico, pela oportunidade de vivenciarem situações diferentes. E aí mexe com o emocional também. Certamente, muito bem. E certamente, por exemplo, se eu estou ali no curso de nutrição, vou dar aqui um exemplo. Sim. Um curso de nutrição, um curso de odontologia, se eu vou fazer uma atividade odontológica com aquelas crianças, uma hipótese, ou se eu for fazer uma atividade da questão da nutrição com idosos ou com adultos, e se a pessoa ama aquele curso, ela vai se doar muito mais. Sim, ele passa a amar mais, ele consegue encontrar outros vieses da própria formação dele. Se ele estava ali em sala de aula pensando numa perspectiva de atuação, essa vivência na comunidade possibilita outras vertentes. O MEC tem abraçado isso? Essa orientação é uma orientação do MEC, então. É uma exigência. E aí a deficiência de outras instituições que a gente sabe que não acontece. Esse tripé que é necessário, é exigência, ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, o aluno está em sala de aula, ele está vivenciando aquele ensino.
Inclusive, a extensão pode direcionar para a pesquisa também, né? O aluno, ele encontra uma situação específica que aí ele vai querer estudar mais, ele vai querer saber mais sobre, ele vai pesquisar, né? Então, aquilo ali permite, aquela vivência permite que ele se desenvolva mais, dá esse tom da habilidade, da maturidade, como eu falei. Então, assim, eles ficam querendo vivenciar mais a extensão do que o próprio ensino, mas a gente sabe que não é separados, né? Não é, ele está associado, a pesquisa, o ensino, a extensão, não tem essa dissociação. E o legal é que eles às vezes ficam querendo voltar na comunidade só. Sim, muito bem. Às vezes querem voltar só, mas ainda são alunos, né? São estudantes que precisam ter o monitoramento. De qualquer forma, a semente está plantada, Sim. né? A semente está plantada e aquilo plantada. vai germinar. E a comunidade? O que é que a comunidade... Você falou muito aí do teu aluno. Eu sou seu fã, né? Quero ser seu aluno, sou seu fã. Porque você fala também com muito amor, com muito prazer desse discente estar ali, Sim. né, presente. E a comunidade? A comunidade é receptiva a isso? Ela tem entendido essa proposta? A comunidade, ela é vulnerável, a gente sabe da vulnerabilidade. Então, por isso que a gente precisa, e aí parabenizo, né, a condução do Frei, de buscar realmente profissionais habilitados, porque a gente sabe que na comunidade pode chegar qualquer pessoa dizendo que faz, né? Chega e diz o que faz, e pode não fazer bem feito, e a comunidade ser penalizada com isso. E a ideia, né, dessa vivência deles é que eles depois ficam buscando e ficam cobrando, né, de querer mais, de que tenha uma rotativa, não seja longo, mas de sentir de estar mais presente. E aí a gente pode até dizer que isso é um desafio para a instituição, porque a gente não consegue estar em todos os espaços, né? Com a comunidade, a Casa Santa Dulce, aí eu digo comunidade porque, né, é um bairro grande que ele busca atender aquela comunidade como um todo. Então, nós já tivemos, por exemplo, curso por meio da nutrição para elas aprenderem o manuseio com os alimentos. E ali já pode despertar aquela mulher, aquele homem, aquela menina a uma profissão, a fazer na comunidade dela melhor. Então, ela quer aprender mais, né? Ela se permite, ou seja, tem uma luzinha no fim do túnel e dizer assim, eu posso, eu também consigo. Então, oportuniza nesse sentido a comunidade. Ver que não é um bicho de sete cabeças, que há se ela tiver aquela orientação, se ela tiver aquele conhecimento, ela pode criar ali uma expertise e também desenvolver na própria comunidade. Isso, e desenvolver lá. Roberta, quais são os principais desafios aí? Você pontuou um ou outro assim, mas qual é o principal desafio que você vê dentro dessas políticas públicas como um todo? Você falou muito também sobre a questão da mulher, sobre a questão da mulher, que você... do empoderamento da mulher, sim, não é verdade? Empoderamento da mulher. Então, onde é que está esse link aí? Quando você chega numa comunidade dessa, que tem aquelas meninas, mulheres, e ali existe um desafio ainda, elas são céticas em relação a esses projetos? O que acontece? Na realidade, é a própria oportunidade. Elas não se veem como pessoas que têm oportunidade. E o que elas precisam, e eu digo elas, né, no sentido de homens e mulheres, né, que estão em situação de vulnerabilidade, de risco, de negligência, por vezes elas acham natural, normal. Eu estou passando por isso porque é para ser assim. E quando há essa naturalidade, ela não é superada. E existem projetos aliados justamente em defesa da mudança desse comportamento? No âmbito de políticas públicas, existe. Então, né? O que eu estou colocando aqui? Até para quem está nos ouvindo ficar muito claro. Eu chego em uma comunidade, tem um grupo de meninas que são realmente vulneráveis, que elas
como você bem disse, elas entendem que aquelas situações que elas passam sejam uma normalidade, e nem sempre são. Nem sempre são. E aí eu pergunto, existe projetos específicos? Nós falamos aqui do projeto da nutrição, projeto odontológico, etc. E essa questão mais humanista, essa questão de levar o que a legislação pontua em favor das mulheres, a política pública em favor dessas mulheres. Outro dia eu vi uma coisa muito interessante que seria o absorvente para essas mulheres. Dignidade menstrual. Dignidade menstrual, olha que coisa. Mas olha que coisa, eu posso até dizer assim, que coisa maravilhosa. Sim. É dignidade. É um direito. É um direito. E não sabem. E que elas não têm acesso. Então, às vezes, a pessoa, sei lá, um político, alguém, se apropria de uma informação dessa, de um projeto desse, e ainda tem gente que critica, compreende? Então, assim, essa turma, essas meninas que tendem a ter essas necessidades, é muito difícil você furar essa bolha, essa barreira? Eu digo da dificuldade, e existe, né? A dificuldade, ela existe, mas não é impossível de se furar essa bolha. Mas a gente precisa de uma construção coletiva, ou melhor, eu nem digo construção, eu digo desconstrução, né? De desconstruir essa sociedade que se fecha, que é realmente furar essa bolha, né? Porque quando a gente reproduz que é normal, que é natural, que ela não tem outra chance em não ser, vamos citar aqui, por exemplo... Uma menina de 14 anos, é normal engravidar. Perfeito. Não é normal. Isso não é normal. Não é normal. Então, a gente tem que trabalhar na perspectiva da família como um todo. E aí a dificuldade dessa sociedade capitalista que a gente sabe que vivencia, o ser humano ele quer o imediatismo. E isso não é imediato. Então, isso também é um desafio a ser superado. Então, por isso que eu digo que a gente precisa da sociedade toda falando a mesma língua. Mas eu vou lhe acochar bem aqui. Qual seria a solução? O que tu prevê para o futuro, educacionalmente falando? Qual era a necessidade maior? Digamos que você fosse hoje uma secretária estadual de educação, sim, né? E que você tivesse que melhorar esses índices. E o que você faria? Me dá uma ideia. Veja, quando a gente vai para a sala de aula, e aí você falou aí na perspectiva da educação formal. Perfeito. Né? Quando a gente vai para a sala de aula, a gente não deve estudar somente aquele assunto do que está ali no livro, mas a gente precisa relacionar com essas vivências. Então, se a gente está falando, por exemplo, de informação, né? Eu estou estudando matemática, mas essa matemática ela vai servir para quê? Aí eu vou usá-lo numa prática. Né? Então, a gente tem que dialogar com essas famílias, a gente tem que dialogar com essas crianças, com esses jovens, com adolescentes, a perspectiva, por exemplo, de gênero. De dizer o quê? Que somos pessoas com direitos iguais. E aí a gente já vai estar, não é deixando o homem menor do que a mulher, não é essa perspectiva, mas é trazer para o nivelamento. Nivelamento, exatamente. Né? Nessa sociedade. Então, a mulher ela já se vê numa condição de possibilidade maior. Então, ela vai se permitir... Porque nesse momento ela se vê inferiorizada. Exatamente. Então, ela se vê inferiorizada e ela diz assim, aí é onde a gente falou da naturalização. Isso é normal, natural. Então, eu não preciso estudar, porque eu vou ser... E aí, entre aspas, aqui, não minorizando e não diminuindo. Né? Empregada doméstica, porque eu não preciso saber... eu não preciso ter uma formação. Ou vou ser do lar. Ou vou me casar, vou ficar em casa. Vou cuidar das crianças, vou fazer o almoço, etc e tal. E ali eu estou satisfeita. Enquanto ela pode muito mais. Muito mais. Enquanto ela está igualmente equiparada aos homens. Então, por exemplo, quando o Frei levou os grupos, né, nós tivemos, salvo engano, 2 edições de mulheres para aprender a manusear os alimentos, ela já está o quê? Numa condição melhor, uma habilidade maior de desenvolver uma prática doméstica melhor, ou seja, mais valorizada. Mas aí vem um empecilho.
ela aprende tudo isso, ela teve essa oportunidade, quando chega em casa, o maridão disse, não, daqui você não sai. Daqui você vai continuar. Não, mas eu quero fazer ali umas coxinha para vender, empada para vender, docinhos para vender, etc. E aí ela ainda encontra essa barreira. Aí é o que eu falei da desconstrução. Nós precisamos desconstruir essa sociedade machista e sexista que a gente tem. Então, por exemplo, no nosso curso de Direito Pois não. do Centro Universitário, né, Santo Agostinho, a gente pode ter momentos de reuniões com mulheres trazendo conteúdos específicos de instrumentos legais, de direitos, né, numa linguagem mais E acessível. reunião com os homens também, né? Principalmente. Porque a gente fala muito o que tem que dizer para mulheres, mas a gente tem que falar com eles. Com eles. E é de eles que tal? Deles para eles, Perfeito. né? Porque um homem que Então- é machista e sexista, ele não vai me ouvir. Ele não vai aceitar o que eu digo. Então a gente precisa o quê? Quem sabe que se escutar de outro homem, né? Aí é por isso que eu digo deles para eles. Isso. Os Então, homens precisam disso. Seria realmente um desafio ainda futurista, eu acho que do nosso cotidiano, mas que isso vai, acredito eu, a entrevistada é você, não é? Mas eu acredito que nós vamos, em algum momento, chegar a esse denominador comum. A gente já avançou, sabe? A gente já avançou muito, mas a gente ainda tem muito a desenvolver, né? Nessa perspectiva realmente da questão de gênero. E a questão do acesso à educação, a gente tem as políticas públicas, a política pública de educação, ela já lhe permite, né, desse acesso maior. Mas aquilo que eu falei, de não acreditarem na transformação e da mudança, de não querer estudar, né, de achar que é normal e que tá bom daquele jeito. E a gente vê a ociosidade nas comunidades, né? Grupo de jovens ficam parados, né, numa esquina. E aí essa ociosidade, ela leva aquilo que, digamos, entre aspas, é mais fácil. Então, por isso que a gente também tem as comunidades, nas comunidades periféricas, não que somente lá, Sim. né? Mas o acesso à questão da drogadição, ela termina sendo mais fácil, Perfeito. por conta da ociosidade. Então, a gente precisa que esses jovens, né, que esses adolescentes, eles se ocupem mais, no sentido realmente de aprender, do ensino, né, de se permitir. É quase uma mensagem final aí para essa garotada que você está dando, mas eu vou lhe dar aqui a oportunidade, e aí é isso que nós queremos, é isso que o Pod Dulce oferece para essas pessoas que estão nos ouvindo, que coloque seu filho, coloque sua filha para assistir o Pod Dulce. Importante, olha que Roberta, essa doutora extraordinária, docente, habilidosa, está nos dando aqui uma aula do que nós podemos ter dentro da nossa casa, o que se espera do futuro. E aí, o que essa menina, eu vou, aqui não mudando a questão do gênero, mas vou dizer, eu quero ser igual a professora Roberta Mara. O que ela precisa fazer ao longo da vida? Ela precisa sair do cômodo, digamos assim, e dizer, eu posso, eu tenho capacidade, eu preciso sair dessa zona de conforto, porque eu não vou dizer que é fácil. Sim. Né? Tem sacrifícios. Nós temos sacrifícios, a gente tem que perder noites de sono estudando, né? Para a gente adquirir o conhecimento, aqui a gente está fazendo, né, trazendo flashes de conhecimento, de história, mas assim, para aprofundar, né, a gente precisa estudar mais. E né, nas instituições de ensino superior privado, há também a oportunidade para essa galera. Ela precisa se permitir, dizer assim, eu posso também sair daqui e estudar numa instituição. Tem o ProUni, FIES, uma série de programas que permitem esse acesso. Sim. Não é verdade? Né? Então, isso é que é importante ela sair dessa zona de conforto. E eu digo zona de conforto, que talvez não seja tão confortável, né? Mas dizer que
há caminho sim para sair dessa situação de vulnerabilidade. E aí você me perguntou dos desafios, né? Nenhuma política pública ela consegue ser desenvolvida sem a política financeira, econômica, né? A gente sabe disso, mas é possível. Muito feliz aqui com sua presença. @Casa Santa Dulce. Esse é nosso endereço nas redes sociais. Assista, convida alguém para assistir. Roberta, eu quero aqui, em 4 mãos, agradecer você demais. Muito feliz com a sua presença. Aliás, o mundo ganha com a sua experiência. Ai, que bom. E pra gente é uma imensa satisfação estar aqui. Eu espero que tenha sido a primeira e não tenha sido a última. Pra gente estar dialogando mais e, quem sabe, trazer temas específicos para essa comunidade, né? Para os jovens, para os adolescentes e para os adultos também. Não tenha dúvida. Pode Dulce estar aberto à sua fala sempre. O conhecimento, ele nunca está pronto e acabado. Obrigado a você. Eu que agradeço. Obrigado a vocês.